Oi pessoal, tudo joinha? Vamos para mais uma aulinha de português? Vamos lá? As aulas estão no Google Classroom, no Google Sala de Aula, estarão no YouTube e também no link que eu vou mandar via o WhatsApp. Sempre assistam a aula e depois vão até o formulário fazer as atividades. Belezinha? Fiquem com Deus. Vamos lá para mais uma aula. Bom, pessoal, vamos lá? Um pouquinho de concordância verbo nominal. Nós já temos trabalhado esse conteúdo há alguns dias, mas a gente precisa retomá-lo sempre. Por isso essa videoaula também para essa quinzena das nossas atividades de 3 a 14 de agosto. Bom, vamos lá. Eu poderia começar falando com vocês assim. Todos olá, vocês comem tudo? Opa, será que o professor está ficando doido? Deu para entender o que eu disse? Não, né? Por quê? Porque a língua portuguesa ela precisa de um cuidado para que a gente possa ser compreendido. Olá a todos, tudo bem com vocês? Nós precisamos organizar as coisas que nós falamos e escrevemos por causa disso, para ser bem entendido. Certo, pessoal? Então é a linguagem formal. Vamos relembrar um pouco isso? A linguagem formal, aquela que respeita as regras. Não tem problema que nós também tenhamos a linguagem informal, ela também é muito bacana. Nós, na linguagem informal, todos os dias falamos com os nossos amigos, com os nossos pais, com as pessoas que pensam como nós, do nosso mesmo grupo, ou familiar ou de amigos, enfim, certo? A linguagem formal não. Eu vou ter que tomar um pouco mais de cuidado. Então, não é que eu não possa mais utilizar a linguagem informal, essa conversa mais bacana do dia a dia. Não, você pode, eu posso, todos nós podemos. Mas nós não podemos deixar de utilizar a linguagem formal com as regras quando é necessário, tá? E é nela que a gente precisa tomar os cuidados e respeitar as regras para escrever e falar bem. Mas, professor, por que falar e escrever bem, afinal de contas? Se quando eu falo todo mundo entende. Só que tem uma coisa: nós não conhecemos todo mundo. Nós não podemos falar de uma mesma maneira com todas as pessoas em qualquer situação. Então, há circunstâncias, há momentos em que eu vou ter que falar respeitando regras. Eu vou ter que escrever respeitando regras. Mais cedo ou mais tarde isso chega para todo mundo. Tá bom, pessoal? Mais outra coisa, no trabalho. A gente, né, nós não podemos falar com as pessoas como se estivéssemos em uma roda de tereré, né, com os nossos amigos. No trabalho, o dia que vocês conseguirem o seu emprego, com a graça de Deus, vão ser bons profissionais. Lá a linguagem tem que ser com cuidado, tem que ser formal, certo? E ainda, quando eu preciso me comunicar, principalmente no mundo de hoje, que a gente se comunica com gente do outro mundo pelas redes sociais. Então eu não posso escrever de qualquer jeito nas redes sociais. Eu corro um risco muito grande de ser mal entendido. Né? Então, quando você vai mandar um e-mail, por exemplo, você tem que mandar de forma profissional. A gente não pode mandar um e-mail como se nós estivéssemos falando com um amigo no WhatsApp. Muitos de vocês, quando me mandaram a redação na semana passada, por e-mail, por exemplo, esqueceram de colocar o nome, a turma, e aí como que o professor descobre, né? Quem é você? Então, é isso que o professor está dizendo. Algumas regras precisam ser respeitadas quando a gente vai escrever e falar, tá bom? Então vamos lá. Isso daqui é uma atividade que nós trabalhamos já nas semanas passadas, né? Eu pedi para vocês fazerem a correção disso. Então o correto seria, após utilizar o sanitário, lave as mãos. Lá na placa está lave as mãos. Vai. Lave as mãos. Mãos é um substantivo, é uma palavra que dá nome a alguma coisa, né? É um pedaço do nosso corpo. Então é um substantivo. Esse as que está antes da palavra mãos, a gente chama ele de artigo, tá bom?
Os artigos, eles sempre acompanham os substantivos, eles sempre estão do ladinho. As palavras, pessoal, elas se relacionam dentro de uma frase. E a gente tem que entender esse relacionamento das palavras, para colocá-las lá da maneira correta, para deixar o negócio mais bonito, o texto mais bacana. Mas vamos voltar a falar dos artigos. Quais são os artigos na língua portuguesa? São essas palavrinhas aí, ó. O, a, os, as, uma, uns e umas. Nossa. Você percebe que tem artigos aí, ó, essas palavrinhas que estão no masculino, tem umas que estão no feminino, algumas estão no singular e outras estão no plural? O que será que isso quer dizer, hein? Por quê? Após utilizar o sanitário, lave as mãos. Lave bem as mãos. Ora, se são mãos, eu preciso falar e escrever as mãos e não a mão como está lá na placa. O artigo, o, os, as, uns, umas, você precisa colocá-lo de acordo com o substantivo que ele acompanha, respeitando. Uma outra atividade, vamos relembrar, olha isso daqui. Chaves codificadas nacionais e importados. Gente, eu gostei dessa letra, achei ela tão bonita, sério mesmo. Né? Bem escritinha, bem desenhadinha, olha que bacana. Mas tem erro aí. Mas vamos pensar antes numa coisa. Será que lá vende chaves e outros produtos importados? Né? Pode ser isso. Chaves codificadas nacionais e importados. O que é importados? Outros produtos? Né? É isso que eu falo. Se nós não tomarmos cuidado com o que a gente escreve, a gente pode ser mal interpretado. É por isso que é preciso tomar cuidado e aprendermos. Na verdade, não foi isso que a pessoa quis dizer quando escreveu aquilo na parede. Olha, chaves. Ali provavelmente é um lugar que alguém que arruma chaves, né? Chave é um substantivo, é o nome de alguma coisa, certo? É uma palavra feminina. E ela está no plural, chave. O substantivo ele é meio mandão na frase, tá, gente? Outra palavra que é meio mandona é o verbo. A gente vai estudar isso devagar, aos poucos. Calma. Então, chaves é um substantivo feminino e no plural. Olha lá, chaves. Codificadas é um adjetivo. O que é adjetivo? É aquela palavra que dá uma característica a uma que foi falada antes ou que pode ser falada depois e que é um substantivo. Se eu falar só chaves, então é qualquer chave, correto? Quando eu falo chaves codificadas, opa, então eu estou até falando, peraí, não é qualquer chave, são só chaves codificadas. Então, o adjetivo, ele qualifica, ele dá uma qualidade ao substantivo que foi dito. Codificadas também está no feminino e está no plural. Olha, que nem um substantivo. Opa, aí a gente já tem alguma dica, hein? Nacionais é um adjetivo no plural, assim como está chaves e como está a palavra codificadas. Ora, os adjetivos codificadas e nacionais se referem a quem? Quem é que são codificadas e são nacionais? As chaves, não é isso? As chaves codificadas nacionais. A palavra importados não se refere a essas chaves também? É lógico que sim. Portanto, o que há de erro nisso daí? Chaves codificadas nacionais e importadas, porque eu estou me referindo a chaves, as chaves. Então, se eu não tomar esse cuidado, quem lê não vai entender. Uai, se são chaves nacionais, quer dizer que ele não trabalha com chaves importadas, porque lá estava escrito importados. E devem ser outros produtos, então. Entendeu? Então, quando a gente não toma cuidado como escreve, olha como a gente pode se fazer mal compreendido. Se o artigo, lembra do o, a, os, as, uma, uns, umas, concorda, né, com o substantivo, ele tem que respeitar essa regrinha de feminino, masculino, singular e plural, o adjetivo também precisa concordar com a palavra a que ele se refere. Ó, codificadas, nacionais e importadas se refere a chaves, que é o nome de alguma coisa. Então, se chaves é feminino, é uma palavra feminina, e está no plural, os adjetivos também precisam estar no feminino e no plural. Essa é uma regra básica, tá ok? Vamos fazer uns exercícios juntos aqui, ó. Simbora? Observe as orações e diga se elas estão corretas ou não.
Se você quiser dar um pause no vídeo, seria interessante. Você marca aí no seu caderno, depois você dá play de novo e você vê se você errou ou não. Faz isso, vai ser bacana. As minhas duas camisetas favoritas estavam sujas. Essa frase está correta ou está certa? Escreve aí rapidão. As minhas duas camisetas favoritas estavam sujas. Corretíssimo. Olha o as. Eu estou falando de quem? Do que? Camisetas. O assunto é sobre camisetas. Substantivo, nome de alguma coisa. Camiseta é uma palavra feminina que está no plural. Olha o artigo concordando, né? Eu não posso falar as minhas duas camisetas. Não posso. Por quê? Porque isso é palavra camiseta. Eu não estou falando de uma camiseta só, estou falando de várias. Aqui até fala quantas, ó. Duas. Então o as tem que estar no plural porque camisetas está no plural. Favoritas estavam sujas. Estão vendo? Porque se eu falar as minhas duas camisetas favoritas, uai, são as duas ou é só uma que é favorita? Entendeu? Senão você não é bem compreendido. Tem que respeitar isso. Olha isso daqui, gente. Nós falamos muito isso quando a gente está falando muito rápido. Olha, professor, lá na quadra tem uns meninos e umas meninas jogando. Uns meninos e umas meninas. Uns, umas. Uns menino. Uai, é um menino ou tem mais de um menino? Se eu falei uns, eu preciso respeitar uns meninos e umas meninas. Ó, porque na verdade, quando a gente fala, geralmente numa situação dessa, já se quis dizer que é mais do que um menino e mais do que uma menina. Se eu falei uns e umas, né? E aí a gente engole o S do substantivo aí. Menino e menina são dois substantivos. Olha os artigos uns e umas acompanhando. Eles têm que acompanhar. Eles estão no plural, porque, na verdade, menino e menina deveria ter sido escrito com S. E quando a pessoa falou isso, ela quis dizer que não é só um menino e não é só uma menina. Na classe, há menos moças que rapazes. Parece certo, né? Moças é feminino, tá no plural, então tem que ser menos. De jeito nenhum. Menos não é um adjetivo. Menos não é uma palavra que está dando qualidade para a moça, tá? O professor vai entrar nesse tipo de palavra depois, mas aqui é para uma curiosidade. Na classe há menos moças que rapazes. Aí sim está certo. Aí lembre-se, não existe a palavra menos. Arranquem isso do dicionário de vocês. Vocês nunca mais vão errar. É só tirar da cabecinha de vocês. Não existe menos, não existe menos, não existe menos. Ok? Vamos continuar? Meu pai e minha mãe foi trabalhar hoje. Ô professor, meu pai e minha mãe foi trabalhar. Alguém chegou na sua casa e bateu palma. Ó, meu pai e minha mãe foi trabalhar. Ó, não fica falando isso pra quem é estranho não, tá? Hum, tem erro? Lógico que tem. Quem é que foi trabalhar, gente? Só o meu pai ou só a minha mãe? Os dois, né? Ó, plural. São dois. Então aqui, ó, o verbo também tem que ir para o plural. Meu pai e minha mãe foram trabalhar, certo? For é um verbo, é uma ação. E também precisa concordar com quem pratica essa ação. Quem praticou a ação aqui de ir trabalhar? Meu pai e minha mãe. Eles, os dois. Então os dois foram. Meu pai e minha mãe foram trabalhar. Muito cuidado. No dia a dia a gente fala. Meu pai e minha mãe foi trabalhar. Mas na hora de escrever uma redação, na hora de escrever alguma coisa com maior cuidado e de falar, eu não posso dizer desse jeito. Eu tenho que respeitar a concordância. Né? E, professor, os motoristas estavam tudo preso no trânsito. A gente conversando no dia dele, dia tudo bem. Mas eu não posso falar desse jeito. Os motoristas estavam preso. Quando a pessoa falou assim, ó, os, já é motoristas. Aí engole o S do motorista. Não pode, né? Os motoristas, o artigo está no plural, porque na verdade quando a pessoa falou isso bem rápido, ela já sabia que não era só um cara que estava lá preso no trânsito, que estava, né? Mais pessoas estavam presas no trânsito. Então, os motoristas. Estava é um jeito muito rápido de dizer o verbo estava. E se eram motoristas, ó, quem é que praticou? Aí nem é questão de praticou, né? Mas quem estava nessa situação de estar preso? Os motoristas. Plural, então estavam. E não estava. Muito menos estava. Tá
bom? Vamos parar de engolir muita coisa aí, principalmente na hora de escrever e falar numa situação formal. Quem estava preso? Os motoristas. Não era só um. Então devemos falar e escrever presos. Os motoristas estavam presos no trânsito. Não tinha só um preso. Ok? Agora é a vez de vocês, pessoal. Tá bom? As nossas atividades estão no Google Classroom, que é o Google Sala de Aula. Eu também mandei no link do WhatsApp. Essa aula também vai estar lá no link. Vai ter o link dessa aula aqui para o YouTube. Você que já está assistindo já deve ter clicado. Também vai ter essa aula lá no Google Classroom. Sempre que precisar, esta aula está no YouTube. É só reassistir. Ok? Agora é a vez de vocês. Vamos lá trabalhar? Bom trabalho a todos e fiquem com Deus.